fazer essa diferença. E o 2-1, Tonelão. Aí MBR primeiro. Vamos simplificar? A Cloud9 tem que ganhar. A matemática a gente vai atualizando vocês. Na melhor dos resultados é o 2-1. O BO é a G2 ganhar. Isso não pode acontecer, porque daí o MBR já tá classificado, mas não tem mais chance de pegar o primeiro lugar do grupo, já passa à frente na chave superior. Agora, se a Cloud9 vencer, aí entra nos critérios de desempate, que é os que a gente vai informar vocês mais à frente. E interessante que a G2 é o único time que não jogou com duelista aqui no mapa da Icebox. O time da Leviathan jogou de Yoru e o time da Loud jogou de Reina quando jogou. Vamos lá, Cloud9 contra G2, é hora do duelo, é hora do confronto. A gente vem de pistol pra poder começar, já veio a parede, ficou gap. Ficam na trocação ali dessas balas. Veio lá de trás, conseguindo blind. O time da Cloud9 já tirou o Jorginho, já tirou o Janapi também. Aqui dentro o Vic fez a boa, o Trent caiu, subiu a parede, o Valen estava atrás dele, conseguiu buscar essa eliminação. Mint vai jogando lá de trás, você vê que o mapa vai virando um pirulito ali, um desenho bem feito de paredes, Tonelo. Ninguém vê nada, irmão. Eu não consegui enxergar um pirulito, mas uma arte, aquelas abstratas, aí talvez. Fica numa situação mais delicada o time da G2 agora, só sobrou o Valen, ele buscou o primeiro, virou no segundo, mas era o Zepa, que vem e fecha o round 1-0. E que personalidade da Cloud9, entendendo que poderia ser um split rápido, pegando as eliminações no meio e ainda mantendo um jogador dentro da própria smoke para conseguir surpreender o cara que estava chegando pela amarela. Lindo pistol round da Cloud9. E a resposta da Cloud9 em cima de um pistol ótimo da G2 foi muito rápida, cara, porque os jogadores já estavam destacados no meio. Enquanto a gente vê várias equipes apostando num setup de um jogador sozinho pro spike site da B e 4 pra A, até mesmo nesses rounds mais econômicos, a Cloud9 prefere focar o meio e entende exatamente a tentativa da G2, cara. Gostei da composição, hein? Quem não lembra da época sem duelista jogando de champion? Fica cego por aqui, o Vic vai ser obrigado a recuar, tem parede na frente dele também, a G2 vai fazendo bastante barulho, eles têm desvantagem de armamento, todo mundo de clássica ali, Tonelo, para poder tentar fazer a boa. O Jorginho até pensou em mandar ali o plant, vai ficar um pouquinho mais atrás, as paredes vão atrapalhando. O Cloud9 já vem para poder garantir 3 eliminações muito rápidas, só sobrou o Vic. Esse spike foi no chão, mas aí é chegada do time da Cloud9, a limpa e 2-0 tranquilo. E um round no qual a Cloud9 compra armamento em todos os jogadores, não perde nenhum desses armamentos e ainda consegue fazer um round perfeitinho. Roundaço da equipe da Cloud9. E aqui, V7, eu acho que vale trazer uma questão interessante, que é a seguinte. A G2, quando jogou na Fracture, que ainda não havia jogado na semana passada, foi esquisito. Foi um Valorant meio horroroso. Foi um Valorant mas bem abaixo do nível que a gente falou da G2. E aí levou ao John a dar essas declarações e tudo mais. Então, na Icebox, que também é um mapa que eles ainda não jogaram até agora, pode ser que seja a mesma coisa. Lembrando que normalmente a Icebox é bem mais de ataque e a G2 precisa começar a pontuar agora. Podem demorar um pouquinho mais, talvez, para se adaptar, né? Eles que se acharam primeiro nesse meta novo, vamos ver se pelo menos no mapa, agora nessa mudança, eles conseguem trabalhar um pouco mais. O Jorginho já vai pegar ali de volta, tá tranquilo. Fica mais para trás o Ox esperando fazerem um pouco dessa movimentação. A Cloud9 dessa vez jogando bem mais no contato, bem mais próxima nessa passagem. Já ficou de olho na parede, o Oxy quase garante dano pra cima do Leaf. Mas o próprio time da G2 vai recuar agora, se pá, vão virar pro. E o Ox está correto de jogar desse jeito, e deve fazer isso de Operator depois, porque a composição da G2 joga mais lenta. Por mais que tenha Gecko para colocar a Spike no chão, ela joga mais lentamente. Então você tentar buscar um pique, tentar trabalhar de uma maneira que o cara não tá esperando, é importante, porque se deixar plantar depois é recurso pra caramba. Aí fazer o retake fica embaçado, ainda mais sem enterro. Começaram a avançar pro outro lado, o Trent já buscando a eliminação pra cima do Mint. A gente vai recuando pro fundo do ponto lá. Esse Spike vai pro chão, o Net fica sozinho ali atrás agora pra poder tentar fazer uma boa. O Jogmon vai jogar atrás da caixa, joga mais próximo. Tem aquela smoke pra poder garantir a movimentação dele. Veio o flecha lá embaixo, ele ficou tranquilo. Do outro lado já tem 2 jogadores no céu, buscou o primeiro, mas foi troca. Jogadores da G2 todo pro outro lado da parede, Zepa avançou. Foi trocado também, o Trent levando a melhor, o Net sem vida nenhuma. E agora só tem o Vic pra poder contar essa história. O time da G2 vem pra poder tentar levar isso pra casa. Estão varando o tiro dentro da smoke. Não tem o que fazer. Janapi, 3 abates pra ele.
E esse round a gente já vê um pouco mais dessa composição conseguindo entrar em ação. Mesmo com um pistol ótimo, tentando fazer a bang no split, ainda assim a leitura da Cloud9 foi perfeita. E agora nesse round bônus a gente já percebe uma G2 que parece ter essa intenção. Gastar muitos recursos para dominar a parte do Spike Site um pouco à frente e depois recuar para usar as habilidades do Terro, da Mosh Pit, até mesmo da própria Killjoy para tentar atrasar o desarme da Spike. Roundaço perderam armamentos, mas só o Jawdman, que inclusive é a primeira vez na carreira dele que joga agora de guerra. Parede ali para poder travar, a gente viu muito do time da Cru fazendo isso, né? Essa parede travando ali bem justamente na orbe para poder já garantir essa vantagem. O Oxy foi malandro, ele sobe na caixa para poder ter um pouco a mais desse ângulo para ver essa passagem Ele deles. vai jogar assim, se ele for jogar pra amarela, tem a Viper perto pra poder fazer a one way, que seja, ou até mesmo pra poder tradar ele. Se for pra cá, tem um Sova fazendo spot, alguma coisa. Eles precisam buscar essa informação inicial usando da Jett um pouco mais agressivamente. Eu queria dizer que o Niang é um copião do caramba, porque eu tava atrás dessa informação e ele pegou mais rápido do que eu. E sim, é a primeira vez que o Jawdman joga de guerra, vou falar de novo. Fiquei chateado. Mas é briga isso? Não, jamais, é porque a gente tá no transmimento de pensação. Ah, entendi, tá tudo Entendeu? certo então. Então tá tudo certo. É tipo irmão então, tá tudo bem. Pode brigar também se é tipo irmão, não tem problema não. A gente tá vendo o Vale um pouco mais na lateral ali pra poder fazer essa parede. Teve míssil lá atrás, o Zepa ainda tá tranquilo, o míssil acabou pegando no céu. Ele e o Net vão abrir pra poder esperar essa chegada. Troca de abate, o Oxy já levou o primeiro, o segundo na fila lá pra sequência. Não conseguiu buscar o Valen, mas olha o Net, esperandinho lá embaixo, o Valen abre bem. Busca o tiro na cabeça do Net e vira esse 2v2. Do outro lado, o Janapi vai tentando travar o Vic, que vai chegar no ponto já sem vida nenhuma. E vai rotar o Vale, hein? Não sei se vai ter tempo de colocar essa Spike no chão sem grande possibilidade da Cloud9 tentar impedir. Só que olha a passagem. Meu Deus! Do Vic viu! Mas daí ele sabia que tinha jogador no meio! Inacreditável essa movimentação, pô! A G2 imaginou que por ter a orbe da Viper ali, seria tranquilo, que não tem ninguém, que não teria ninguém marotando aquela posição, mas foi exatamente a leitura que o Vic teve, mesmo depois de um round complicado. A Cloud9 consegue voltar atrás e consegue levar o ponto pra casa. Que vacilo gigantesco, cara. O Valen ali passou totalmente despercebido, ele tem sem pensar o que ele poderia fazer, cara. E o Vic até brinca agora, né? Que é isso? Que a gente elogiando tanto o Valen hoje, sobre tomada de decisão, sobre ser um bom GL. Essa foi uma das péssimas decisões dessa G2, cara, que agora já força uma pausa tática também. A maneira como os jogadores tentaram rotacionar e até esse Lurker muito atrasado dificultou demais de conseguir trazer esse ponto, cara. É uma G2 que, mesmo que tenha esse tipo de jogo metódico, de entrar um pouquinho mais na calma, de conseguir gastar melhor as habilidades, de entender bem o próprio meta, tem como uma das grandes dificuldades enfrentar bons jogadores individuais, cara. E o Oxy é esse jogador. Ele vai buscar jogo. Se a G2 não conseguir ao mesmo tempo parar a mira e conseguir punir esse cara, a gente sabe que o Oxy ele pode acabar com a tentativa de uma boa execução da G2. Assim, eu entendo que o time da G2 já tá classificado, o Cloud9 também, né? Mas, ok, estão vindo no mapa que nenhum dos dois times jogaram, estão aproveitando, né? Fazendo um pouco mais de experimento nesse mapa. Mas, pô, o Vic tava tomando tiro ali no meio, cara. É, cara, a decisão do Vale não foi tão legal de ver, né? Eu ainda comentei que tinha pouco tempo, e acho que um dos pontos que é válido de comentar é que essa composição da G2 não tem um spot do Sova pra pegar um pouco mais de informação, então por isso a gente tá vendo o Oxy, né, tentando pegar alguns pixels diferentes pra conseguir pegar a primeira kill. Só que o problema é que quando o Trent ele gasta o drone, já fica muito condicionado de onde que vai ser a entrada, né, muito por conta disso. Tanto que nesse último round a gente viu a G2 gastando um pouco mais de recurso na hora de furar a parede da Viper, por mais que tenha a bang ali do Jawdman, eles não conseguem fazer isso porque a Cloud9 acaba ficando de mira. E toma a transmissão gringa. Vamos mais rápido! Só queria dizer isso. E hoje, né? Disputando mais com os caras, pô. Acabou caindo já a troca dos dois lados. É um round da G2 ali forçado em questão de equipamento. Eles não têm compra total. O Oxy tá vindo nessa Outlaw também pro outro lado. Movimentação dele e do Vic pra poder fazer a soma junto do Net no ponto. Ele ficou marcando, achou o primeiro. Assou o Trent ali de arma na mão pra poder avançar. Aqui acabou caindo, perdeu o Pokémon Jorginho, vai ficar triste o amigo, mas ainda assim, ele vem e pega essa eliminação. O Thresh tá passando, o Vic tá lá em cima, aqui na frente, ele já buscou o primeiro, facilita, o Leaf sozinho! O Vic tomou, o Oxy na loucura! Foi pra cima, é mais
Mais um abate é round deles! Mas que briga de foice do caramba também, né? Impressionante, cara. É econômico, é Stinger, aí mata de um jeito, do outro. Acho que eles até tinham informação ali do cara que tava próximo da caixa, mas não conseguiu eliminar na sua short. E aí depois o Leaf, sabendo que o cara tava com um de vida, puxou a Classic e conseguiu finalizar o round. Que doideira do caramba. E que Classic bonita, tá? Precisa ser dito aí, uma das Classics mais bonitas do VCT Américas. Mas um round importantíssimo pra G2 voltar um pouco na partida, cara. E eu tô gostando da adaptação da Cloud9. A gente percebe que eles deixam um setup posicionado pra atrasar o plant, mas não jogam de dentro do Spike Site necessariamente. Só o Oxy tentando pegar uma killzinha a mais. E o cara que joga mais de dentro, normalmente tá pro céu levemente atrasado, porque a G2 tá com um pouco de dificuldade de progredir, nem quer fazer essa progressão. Olha o Jonah, na posição do Belk. Marotado, mas o Zepa olhou! O Zepa tava mirado pra ele. Acaba perdendo já um dos jogadores aqui, o time da G2, 3-2 pra Cloud9. Vão fazer rotação pelo meio, vai vir pelas costas ainda o Vic. Tá marcado nele o Leaf do outro lado. O cara que joga da base tem que morrer mesmo. Avançou, já garantiu uma eliminação o Jorginho, mas ele é eliminado logo na sequência. Valen lá de embaixo, vai ser obrigado a recuar e agora o Leaf de novo nessa troca. Tentando comprar mais desse tempo, o Vic sem noção de por onde avançar. O Leaf foi descendo, vai virar esse 2v1, o Vic vai ser fechado, mas ele consegue vir indo individual, já puxando o primeiro, eliminado no segundo. Zepa lá de trás, vem na folha do caçador, já teve ping em cima do Varen, garante essa eliminação, já foi o 3K dele. Armagedon caindo por cima dessa Spike, o tempo tá indo embora. A Cloud9 veio pra poder fazer o clique, só tem o Trent, mas olha o Zepa! Ainda assim não deu tempo! 3-3, tudo igual! E faz o correto a G2 de acreditar nesse round, é o segundo clutch em sequência, cara. Vira um caos no Spike Site A, que é muito por conta da proposta que a Cloud9 tá fazendo, né, de jogar o A um pouco mais retake, mas até agora no caos a equipe da G2 tá conseguindo trabalhar melhor. Nice chance! E que decisão boa também da Cloud9 de tentar funilar os jogadores, sanduichar os jogadores avançando costas também. Exatamente entendendo que a escolha da G2 nesse mapa agora no ataque é plantar e jogar pra trás. Mas nem isso funciona pela quantidade de recursos que tem essa composição da G2, cara. Se a gente lembra de uma época onde a própria 100 Thieves tinha uma icebox muito boa, e agora até tá voltando a ser um mapa muito bom deles, eles execavam gastando muitas habilidades. A própria Moshpit num pixel que pegava o jogador que estava em cima da plataforma e embaixo. E fora a quantidade de recursos para tirar esses jogadores que ficam dentro do bomb mesmo. Então aqui a G2 ainda tem essa carta na manga. Não só a Cloud9 tem medo de ficar no bomb pela quantidade de recursos que pode vir, como quando a Cloud9 não oferece nenhuma dificuldade, a G2 fica cheia de recurso no final para conseguir jogar no Afterplant, cara. E agora com o ultimate do Terro, é o que a gente fala, né, cara? Tem Terro vivo, não adianta ter o seu jogador que vai estar para frente, tem que estar um pouco para trás, e o Trent faz isso muito bem agora para trazer mais esse pontinho. Quantas vezes você que tá em casa não gritou pro Terro do seu time assim, sai daí, maluco, pelo amor de Deus. É isso aí, cara, ficou pra trás de novo, né? Tinha todos os recursos, acho que o Niang deu a call. O time da G2, quando entra muito de graça, eles gostam desse afterplant. Essa aqui é a realidade, Napper. Eles gostam de jogar depois da Spike tá ali no chão, pô. É, muito recurso que eles têm, né? Não só o Terro, mas Sim. tem também o próprio Leaf, Até com os ordem de call deles, né? Também pra exatamente. execar. E deu pra perceber que a intenção deles é, quando o Mitch ele acaba caindo, eles jogam um pouquinho mais pra frente, sabendo que não vai ter aquela parede do Harbor pra lidar, mas já deu pra perceber que o plano de jogo é, deixa o Inguinho plantado e a gente joga pra trás dos recursos. Falou o Inguinho, ele até saiu correndo ali. Se perdeu um pouquinho no caminho, não achou ninguém. Veio parede mais à frente, o time da G2 dessa vez inverte, vai na direção do B. Vai chegar pelas costas aqui o Oxy, junto dele também o time da Cloud9 vai avançando com o Zepa. O Leaf ficou um pouco mais atrás, o Mitch vai abrir em cima dele, já tomou esse HS, veio o drone. Teve poça de veneno também, os dois jogadores recuam. Adaga na mão, o Oxy tá esperando, o Leaf tá na esquina, girou! Mas aí girou pra cavar a própria cova. O Zepa ainda conseguiu avançar com o armamento, tava mirado errado! E aí, um por um, os jogadores da Cloud9 com o armamento abaixo vão caindo. E vai ser round da G2. Perfeitinha, roundaço do Leaf, claro que ficou olhando as costas, conseguiu quebrar os caras, não houve uma trade, né? Cada um acabou cedendo um duelo individual, mas ainda assim o que mais me chamou a atenção é que a G2 já estava quase na base mesmo dos caras, avançando muito, progredindo muito para tentar impedir essa chegada da equipe da Cloud9.
E essa é uma possibilidade que o Harbor traz. Com a Viper só, você não conseguia avançar um pouco mais fazendo uma parede diferenciada. A única coisa ruim é, diferente de um Gecko, de um KO que tem a Pop Flash, tem que usar a Flash do Gecko para tentar dominar. E aí fica um pouco mais difícil de tentar furar a parede. Vamos ficar de olho, porque tem o teammate do Vic, tem confinamento também do outro lado, inclusive que já passou. Eu tava de olho aqui no Vic justamente por essa ult dele, pra ver qual que ia vir primeiro. Ele tem um espaço pra poder ficar dentro da ult, mas para jogar fora do confinamento. É isso que ele vai fazer agora. Já segurou um pouquinho, conseguem retornar o ponto. Vic vai jogar de dentro da fumaça. O time da G2 vem pro plant, ali em cima. É o Jorginho que tá plantando, vai ficar bem aqui nessa spike lá em cima. Mas aí o Jonapi também jogou cedo demais, sabendo que a Cloud9 tá com a proposta de jogar retake, né? Acabou vacilando, o Jogmo caiu também, 3v5. Era um round que poderia ser um pouquinho mais fácil para a G2, ainda assim consegue recobrar essa eliminação ali, o Leaf em cima do Ox, é um 3v4. Esse desplante vai saindo, metadinha já foi. Cloud9 vai tentar fazer os varados para poder tirar o Trent. Acabam caindo 1 por 1 e tá aí. 4x4! Tá lá, cara, 4x4, a Cloud9 encontra esse round numa sequência de erros da equipe da G2, né? O Jogma acaba ficando um pouco à frente demais, toma meio que na smoke, meio que no varado, e aí acreditaram naquele confinamento e o Jonapi acaba jogando um pouco cedo demais, porque como eu disse, a Cloud9 tá com uma proposta de jogar muito mais pra retake, então eles vão demorar um pouquinho pra acessar essa região do meio. E aí não importa se tem alguma coisa de Viper, uma parede ou não, uma orb ou não, o Jonapi acaba passando muito cedo e aí não tem mais essa pressão de flanco. Sem essa pressão de flanco, a Cloud9 consegue jogar um retake bem mais interessante. 4x4, pegado, hein, V7, pegado. Eu falei lá no início, irmão, esse jogo aqui é 3 mapas. O time da Cloud9 agora, armados, estão avançando com 3 jogadores de novo. Tá vindo o Vic, tá vindo o Zepa, tá vindo o Oxen. Os 3 de mão dada avançando. A Trash passou no meio do caminho todo, recua o mid, joga de fora do ponto, espera o resto do time fazer essa soma. Tem agora ali o teammate Donete pra poder parar esse pagode todo. Winguinho na mão, acaba recuando, o Leaf tá esperando, ele viu no Pixel, mas não fez tiro. Ele sabe que tem 3 jogadores somando pra esse meio. O teammate colocaram também agora do Jonapi pra tentar fazer o domínio do ponto, mas ela tá um pouquinho pra fora. O Jogmo tá guardando a segunda carga da Trash justamente pra depois do clique ou pra tentar fazer uma play um pouco mais pra frente, pra pegar uma informação depois desse reset. Você vê que a G2 sai da região de execução e vem mais pro meio pra ver se alguém avançou e já tinha avançado, mas eles foram redominar. É um xadrez 4D, V7. Ali do outro lado, inclusive, o Vic tá um pouco perdido agora, tentando entender se eles vão fazer essa virada pro B. Tentou jogar um pouco ali perto da cozinha. A Trash vai fazer o barulho, vão ter essa info. Veio o Mitchell lá atrás também. Consegue avançar um pouquinho mais o time da G2. Fora da smoke, o Mitch tá ali marcado, esperando. O Leaf acabou garantindo o Ox do outro lado. Cai o Mitch também. O Trent foi pular, acabou tomando. Só que na lateral, o Diogmo chegou, já tirou o Zepa. 4v2, difícil pro time da Cloud9 conseguir fazer o desarme agora, já começa a dar indício que quer salvar a arma, o Net vai tentar sair com vida, não quer saber de nada, segura essa economia aí, Naper. Cara, eu acho que o Tonelo pontuou muito bem sobre o fato de ser um xadrez 4D, né? Porque deu pra perceber que a equipe da Cloud9 faz esse avanço de início de round, ele pega informação, né? Que a equipe da G2 está totalmente setada pra região da Spike Side da A. E mesmo o próprio Jonapi gastando essa ult, deixando aquela brecha ali dentro do Spike Side, como você mesmo pontuou, ainda assim eles mantêm a calma, volta, redomina, depois gasta o segundo tempo da ult do Jogmo pra pegar informação e o principal, né? Colocar o Enguinho pra fazer esse plant e conseguir administrar o round sem perder muitos jogadores, né? Decisão interessante. O Leaf, ele até teve a visão de que o jogador estava tentando vir pelas costas, mas a Cloud9 muda a rota ao downdown da equipe da G2. Que aula, cara. Que adaptação da G2 aqui agora. Não só os jogadores voltando e acalmando e sumindo um pouco do contato na A pra tentar quebrar uma torreta, fazendo o pixel, tentar colocar pelo menos um pouco de pressão do outro lado do mapa pra ver se dividia, mas entenderam muito bem como usar as habilidades ali dentro, cara. É uma G2 que se encontra no meio do caos das habilidades do Valorant. E eu não consegui ouvir perfeitamente ali, mas acho que o Leaf chamou o cara de horrível. Ele chamou o cara de horrível, ele chamou o cara de ruim, velho. O Leaf ainda mandou um How Horrible Are You? Pelo amor de Deus, How Terrible, não sei, mano. Pelo amor de Deus. Um desses, né? Um desses. Uma ofensa. Os dois é a mesma coisa. Dá no mesmo, dá no mesmo. Vai passando do outro lado aqui o Siri do Trent pra tentar buscar informação na direção do B. Joga por lá sozinho, Net.
E o time da G2 aproveita para fazer orb no round. Vai conseguir tirar os recursos. Facilitou a vida, mas olha como é que eles fazem. Chamaram a atenção dos jogadores da Cloud9 pro B. Aí eles rotam pro A de volta. É um pique-pega, jogar pô. contra a equipe da G2, né, cara? O próprio Leaf gastando um pouco mais de recursos pra quebrar o próprio recurso do net e agora a G2 se reposiciona. Você conhece o Triplex? A Cloud9 tá conhecendo. Acabou de alugar na cabeça da Cloud9, Nossa senhora, cara. Acaba já puxando de novo pra poder fazer a boa o time da G2. Vão tentar essa entrada. Não, estão voltando de novo, Tonelo. Se quiser, roda de novo, cara. Porque ainda tem a orb da Viper no meio pra dar essa condição que eles sobem agora e começam a fazer passagem. E eles sabem que não tem e a recurso no Cloud9 B não tem também, domínio né? de nada. Exato, o Leaf avançou e como a G2 tinha dominado a região até a amarela, eles têm essa opção, eles têm essa porta aberta pra chegar aqui de novo. Porque com o Harbor, independente do momento que você esteja do jogo, você vai executar, você vai colocar esse spike no chão. Com Gecko, com Enseada, com Maré Alta, você vai colocar esse spike no chão. A questão é como que a Cloud9 vai responder a isso e quanto tempo eles vão ter pra responder a isso. Você falou de spike no chão, o Inguinho avançou, fez a boa. Só que vai de maré de um lado, ela volta também quando a maré vira. Tem parede fechada, o Leaf ainda consegue trazer essa eliminação. São 3 jogadores do outro lado para poder abrir. Consegue buscar o Vale já o primeiro, só que do outro lado eram 2, ainda assim tem troca. O Trent já trouxe, fez o clique. O Net conseguiu buscar o Leaf e o Janapi fazendo um milagre. Chama ele de ruim. Fez o clique, vai vir míssil, a metadinha foi, só que caiu o Zepa. E agora, Net? É você contra 2. Ele clicou pra abrir o primeiro. O que ele não sabia, Niang, é que o primeiro se chama de Ogmo. Cara, apesar de eu ficar maravilhado assistindo essa G2 jogando, é incrível, cara, porque todo time que deve jogar contra deve ter a mesma sensação de raiva. Porque o jeito que eles jogam força você a jogar como se você não soubesse jogar Valorant. Você só quer trocar um tirinho, mas você não vai, velho, você não vai trocar tiro. A maneira como a G2 entende a rotação, usa agora a composição para conseguir fazer o plant, mas sempre com recurso, entendendo aonde pode ser a primeira tentativa de redomínio do time adversário, para parar a mira, para punir. É um time que entendeu como jogar da melhor forma nesse meta atual. Tá dando nó na cabeça dos outros, Tonelo. E começou tomando sapeco, né? Começou entendendo a proposta da Cloud9 e depois se adaptando. Por isso a gente fala muito dessa adaptação. E agora a Cloud9 quebra o meio do mapa, quebra ritmo também, porque ainda não tinha feito essa batida, e vai para um econômico, um forçado, em vantagem numérica. Exato. O Inguinho vai plantar em cima da caixa na janelona. Vai recuando. O Zep e o Mitch eliminados. O time da G2 já tinha todo o espaço quando a Cloud9 deu a cara. E aí a vantagem também de armas vai falando bastante alto. E até nesse ponto, cara, a G2 deixa a mira reta na hora, às vezes, antes de colocar o spike no chão. Às vezes eles somem e colocam todo mundo a mira junto, depois que o Inguinho tá plantando ou na hora que ele tá plantando. Então, até a hora que eles abrem mira é diferente de round a round e é sempre coordenado. Você nunca tem um cara só abrindo mira, sozinho. Normalmente tem 1 ou 2, e se o cara abrir sozinho, ele ainda tem a qualidade individual para conseguir vencer os duelos. Então, realmente, é muito difícil, Niang, entender uma maneira de conseguir vencer dessa G2. E por isso, quando a gente fala, por exemplo, do jogo do BBR contra a G2, a gente destaca tanto a importância de ter feito esses caras sangrarem. Com certeza, cara. É uma G2 que vai melhorando a cada semana, né? O MBR faz sangrado, o Jatan consegue também, mas mesmo que o Janapi fale que seja o pior jogo. Só que a gente percebe que o talento individual do Oxy agora não adianta de nada. Ele tá 4/10, cara. Mesmo ele sendo muito bom individualmente, ele não tá tendo oportunidade. E agora sim, uma oportunidade de jogar de Operator. Contra esse estilo de jogo da G2, a melhor coisa que você pode fazer é tentar criar o caos antes da execução acontecer, antes do plant começar. E isso pode ser também com o jogador pegando o primeiro abate de Operator. A dificuldade é, será que ele vai ter espaço pra isso? Porque é míssil limitando espaço, é bang do Gecko, são jogadores aproximando no contato. É muito recurso, cara. Fala de recurso, só o trash do Jorginho já avançou. Mordeu, hein? Vai vir míssil, será? Já mordeu ali o popô do Vic, obrigaram a recuar e tirar a cara. O Net vai jogando com ele um pouquinho mais atrás, a maré já fechando atrás deles, cuidado para não tomar caixote. Veio já também a parede para poder fechar, o Siri na sequência. Olha a Ezek da G2, cara, o quão difícil é de você lidar com o que eles estão fazendo. Fugiram da Operator também, né? A Operator tava jogando A, não tava ancorando pro Spike Site B, e eu vou ser muito sincero, só não vai nem pensar em guardar a Cloud9 aqui, porque é o último da metade. Se fosse lá pro meio e tivesse com a economia zoada, nem era tão feio guardar aqui. Vambora. Vai passando o limite do Harbor, troca de eliminações, os jogadores vão ficar marcados, o Oxy avançou, o Leaf logo na sequência cobrou.
Vai vir esse 2v3, o Trent tem míssil pra poder jogar na Spike, o desarme tá passando, cadê? Vai passar o Trent no tiro! O Zepa tava mais à frente, ainda veio o teammate da Killjoy, que é pra avacalhar ele de vez. Já não dá pra brincar. Avançou nele o Trent, buscou e tá lá. A G2 fecha esse round. No timing perfeito, ainda dava pra equipe adversária fazer esse desarme. O Zepa conseguiria, mas no timing perfeito, o Trent vai e finaliza o round. Larga a vantagem pra equipe da G2, que depois que começou a pontuar, realmente amassou. Eu até achei que o Oxy fosse tentar jogar de Operator mais cedo, criando o caos do jeito que ele estava fazendo, mas como a proposta da equipe da Cloud9 era mais de retake, e aí depois ele acabou se lascando em economia, eu acho que ele teve menos oportunidades de trazer essa Operator para jogo, mas ainda assim no round que ele tentou não deu certo. Niang, 8-4 para G2, um amasso. Primeira metade quase perfeita, cara. E antes de fazer aqui o meu comentário, queria trazer ali a observação de que o Oxy voltou a jogar com o bracinho coberto ali com o outro lado da manga da blusa, cara. Faz um tempinho já que ele não tava fazendo isso. E é interessante ver que é o braço esquerdo, né? É o braço que não tá no mouse, que é mais diferente ainda, que não funciona nem como um manguito. Então não dá pra entender muito bem qual é a decisão. Mas a gente percebe uma G2 que começa a ter um pouco de dificuldade e depois do pause tático entende realmente como fazer a comp funcionar. Talvez um estilo de jogo que eles tiveram que ir se adaptando e que não tá tão bem treinado assim ainda. A gente vê o Oxy agora aparecendo aí na câmera, como eu tava falando. Mas é isso, né? É uma G2 que demorou um pouquinho pra entender realmente como fazer a composição funcionar. Até mesmo pelo estilo de jogo da Cloud9. Mas depois do pause só deu G2. E uma Cloud9 que não consegue se adaptar de jeito nenhum, cara. Ah, meu Deus, o Lezinho chegou aí, ó. Vai dar G2 que eu quero ver o TCK tiltadinho. Quando joga, eu vou matar 40 bonecos. Ih, TCK, sobrou até pra tu, irmão. Será que ele vai matar 40? Essa é a questão, né? Será que vai ser ele que vai matar 40? Porque essa G2 aí também, às vezes é ele, às vezes é o Leaf, às vezes é todo mundo, né? Todo mundo tem chama, essa né? Tá vendo ele estreando com esse Gecko no campeonato e mesmo assim ele tá fazendo uma boa partida, cara. Sabendo utilizar muito bem os recursos. Meu Deus, tem um Leôncio na plateia, mano. É o cara do Mythbusters, não? O que é isso aí? Eu não sei que cosplay é esse aí, velho. É o Jamie no Mythbusters, Pô, velho. eu sou Pelo horrível amor com de Deus. personagens, cara, mas parabéns pelo cosplay aí, pessoa que está de cosplay, tamo junto, hein? Cosplay, Aê, velho. Sei percebeu lá, agora. é o Cork sem a nave, mano. Não sei. É algo nesse... tá aí, tá na direção aí, uma hora a gente vai entender legal. A gente tava conversando aqui na cabine, mano. Como que separa essa G2? Vamos no assunto sério agora. Porque, tipo assim, mano, a real é, os caras são cabeçudos, mano. Eles sabem o que eles estão fazendo. É óbvio que a gente vê que as calls dos times estão muito claras nessas movimentações. Eu dei a Quack pra Naper. Pra mim, mano, a T1 entendeu o que fazer. Que é você ter uma comp que roda mais rápido que os caras. É, e o problema agora pra equipe da Cloud9 é lidar com esse wing na defesa, né? Desarmando a Spike e tudo mais, então eles não podem givar o Spike side. Tem recursos também pra trabalhar, mas menos que a equipe da G2, né? E aí lembrando que, historicamente, o mapa, quando os times jogaram com duelista realmente, o cara que jogou de duelista teve um impacto muito forte no ataque, que até então era considerado o lado mais forte desse mapa também. Então tá muito nas mãos do Oxy. Você chamou, ele avançou, mas tá tomando varado de tudo quanto é lado, já morreu. Jona! Com 2 eliminações em mãos, o Leaf lá de trás. Ainda achou o Netwing, avançou. Foi à frente o jogador da G2 e tá lá, Niang. Foi uma limpa em cima do avanço da Cloud9. É difícil demais jogar contra esses caras, porque se a gente fala do uso das habilidades, em alguns momentos eles quebram todo mundo só na mira também, cara. Pistol da equipe da G2 agora pra tranquilizar um pouco mais. E mapa de escolha da Cloud9. Uma Cloud9 que não tá tendo muita solução de entender o que fazer. Mesmo na tentativa de dominar um pouco mais pra frente, acaba sendo completamente punida e completamente lida por essa equipe da G2. Fala, você vai falar, Tonelo? Nossa, se quiser que eu fale, não, eu posso falar. você puxou o microfone, você foi com tanta intimidade no microfone que eu falei que você ia falar. Pô, são 10 anos falando no microfone, né? Mas tudo bem. Ai, amor. Teve troca do outro lado já. O time da G2 consegue buscar um pouco a mais. Dizzy foi arremessado, deixa cego. Oxy, obrigado a correr. O time da Cloud9 falou assim: eles também conhecem esse box na intimidade. Foram devagarinho, mano. Vai jogar, mano. Olha o Leaf, já buscou mais um. Do outro lado ainda estavam varrendo uma arma pra longe, pô.
E agora mudam completamente a posição. Exato, o Jonah, ele tava ancorando de Outlaw pro B, e aí ele fala, beleza, se os caras estaram mais pro Exec e eles não conseguiram chegar nem na Orb, então eles não devem permanecer por lá por muito tempo. Talvez fosse só uma jogada de primeiro tempo. E aí ele roda pro meio, corta a rotação do jogador adversário e ainda sai essa última eliminação para a equipe da G2. Tranquilinho, Naper, a equipe da G2, se vencer esse bônus, que não tá super bem armada, aí já fecha o caixão, aí já era. Eu ia comentar isso, que quando a gente viu na primeira metade a equipe da Cloud9 vencendo pista, vencendo o round econômico, a compra que eles fizeram já foi pensando nesse round bônus, tanto que foi um round de perfeição, não tiveram que fazer recompra e tudo mais. Só que aqui a equipe da G2 opta por uma compra um pouco mais diferente, até mesmo para talvez assumir esse risco de trocar um pouco mais e tira um pouco mais na frente, só que agora vem para um bônus talvez um pouco mais fragilizado, né? Talvez seja a chance da equipe da Cloud9 de diminuir essa desvantagem no placar. E até que ponto também, claro, você vai comprar uma Bulldog, depois você tem um bônus mais interessante, mas até que ponto que valeria a pena, sendo que os caras talvez queiram jogar mais rápido, mais na sua cara. A Stinger mata do mesmo jeito, e eles mostraram isso muito bem. Se o inimigo tá morto, ele não mata de volta. Essa Stinger tá funcionando, tá uma maravilha. Esse é o resumo, 10-4 nesse momento. A G2 que começou perdendo, voltou muito firme. E aqui a gente vê, né, as paredes do Harbor dificultando a vida dos jogadores. O time da Cloud9 vai tentar avançar, conseguindo buscar essa eliminação em cima do Jonah P. Já cai essa Outlaw. Bela kill, hein? Belo posicionamento. G2 tem jogadores chegando cruzados. Spike foi pro chão, o Ox vai comprar o topo ali da caixa. O Jogmo tá na frente dele, ele não viu esse time. O Jogmo tá de skill na mão. O Oxy acabou não achando ninguém, teve drone, ele viu a arma. Avançou a Diz, o Jogmo saiu, buscou a primeira eliminação em cima do Oxy. Zepa sendo obrigado a recuar, teve tiro em cima dele, Valen jogando do fundo do Spike Site. São 4 jogadores agora vindo pelo meião ali. Já fechou a parede, Zepa vai tentar fazer o dano de choque. Avançou o Leaf, mas olha o Jorginho. Mitch ainda conseguindo buscar 2 eliminações, a Spike vai ticando, já não vai dar muito tempo. Tá cego do outro lado, teve a Orb, o Valen foi à frente. Isso aqui é inacreditável! Pelo amor de Deus, o que a G2 está fazendo? E aí a gente vê perfeitamente essa definição de coordenação da G2 de não afobar. Espera a maré alta voltar, corta a região, coloca míssel na amarela, vê aonde tá cada um. Ainda teve 2 eliminações do Mitch, usando da Guardian antes dos caras poderem encurtar a distância e fazer a Stinger cantar. Mas a hora que a G2 chega na mínima distância para conseguir fazer essa enseada, o primeiro cara já acelera o defuse. E aí um grande abraço, quando cai a enseada, a metadinha já tá feita, ainda tem o cover do parceiro. Que round maluco e que round G2, Niang. A Cloud9 não sabe jogar contra essa composição, cara. É muito difícil você pegar e bater de frente contra uma comp que você muito provavelmente não viu ela no treino. E aí um simples ato básico de ter a parede do Harbor ali, o escudo do Harbor, com o Inguinho, que é um combo que, assim, até básico de pensar, mas talvez difícil de executar, acaba com todas as possibilidades da Cloud9 agora, cara. É um time realmente que vem não só crescendo ao longo do campeonato, mas vinha entendendo como usar bem as habilidades, criando boas jogadas. Cloud9 contra a Leviathan foi uma amassada. A Cloud9 entendeu bem como jogar aquela Ascent, mas no dia de hoje, agora nesse mapa, a G2 mostra mais uma vez o porquê que eles são o super time do Américas e o porquê que eles estão tão à frente assim nas composições e no meta do Valorant. E Nini, eu vou ser muito sincero, mano. Eu acho que uma coisa que qualquer time pode tirar dessa G2, e até vocês que estão em casa, tá ligado? É olhar como eles estão fazendo as coisas, mano. Entender o gasto de skill deles. Eu venho do LoLzinho, vocês sabem disso, mano. Eu venho ali do outro jogo da família aqui da Rito. Mano, skill ganha jogo. E a G2 tá mostrando isso. Se você tá fazendo o gasto correto, no timing correto, combando skills que tem sinergia entre si, fechando espaços, você vai levar o mapa, pô. Eu entendo o seu argumento, mas eu acho que para uma grande base de jogadores é um pouco mais difícil pensar dessa maneira dentro do FPS. E digo mais, já estão olhando a G2, já estão pensando, e mesmo assim eles conseguem se manter na vanguarda, cara. É muito mérito desse time. Chegaram primeiro, né, amigo? Você abre um espaço aí, é um gap que agora, honestamente, os outros times têm a responsabilidade de fechar, né? E, pô, cara, não é só ver o método da G2 e pegar o método da G2 e colocar pra jogar, é entender o porquê cada é isso que eu tô falando, é entender como eles estão pensando as coisas. Rapaziada, não é assim, mano, vou copiar o que eles estão fazendo. Não, mano, entender o porquê tal skill tá sendo jogado em tal hora. Eu acho que a gente tem um ponto muito importante, principalmente quando a gente vê o Trent e o Jonah P, por exemplo, jogando juntos. Quando você vê Brit, quando você vê o Terro juntos. Onde eles sabem o porquê que eles estão executando, onde eles estão jogando
fazendo skill o tempo comunicação todo e também, a comunicação dos dois é linda, pô. Agora a Cloud9 tentando fazer um barulho para um lado, volta para um default um pouco mais espalhado, e aí estão tentando vender um fake pro A, Spike tá pro B, só que o cara que também tava pro B caiu, Fake e era a agora? vida do Zepa, né? E agora? Já vai chegando o teammate do Harbor aqui pra comprar esse espaço. Só que se avançou, morreu também ali no nano do Leaf. Vic vai avançando pro outro lado, diga. E mesmo tendo a ult do Mitch, cara, a G2 não se mexe. Impressionante. Conseguiram esperar e o acerto de contas, na real, que era o ultimate do Mitch, veio na sequência com o Leaf, levando essa eliminação em cima deles. Vai acabar o tempo! Não tem nem um inguinho pra fazer a boa! Essa Spike não vai ao chão e o time da G2 vai pro 12º round. Esse ponto que a Napier ressaltou é muito importante porque os caras eles não tiram a mira. Eles sabem que, beleza, eles depois conseguem jogar o retake e tal, mas justamente por não terem um spot mais exato, eles depois têm mais dificuldade para conseguir redominar alguns espaços. Então você não tira a mira. E aí, claro, conta muito do individual de conseguir pegar as kills, de você punir o erro não forçado do adversário, que é o cara abrir cedo demais, abrir com a mira mole, abrir achando que não tem ninguém em cima, e obviamente ficar até o último segundo possível para saber se vai ser um fake ou não. A G2 entende o que estava acontecendo, a Cloud9 tropeça nas próprias pernas, e agora o Valen ainda tem ultimate, o Jogmo deve pegar uma orb se ele quiser, uma kill ele consegue essa ultimate também. Eu acho que aqui acabou, V7, sendo muito sincero, 3-4 aqui. E um acerto de contas do Valen aqui que sozinho segura bastante de um ponto só, né? Ele para completamente o avanço do time da Cloud9 e eles estão indo num local aqui que honestamente já dá aquela azedada, porque é um local mais fechado esse A. Você vê que já subiu a maré. Não, primeiro que o Jonapi já tá nas costas, né? Ele já fecha mapa, então já quebra a torreta agora também. Chamou atenção, né? Olha como é que já tem que sair o net ali do meio do pagode pra poder ir meio que olhar pra trás e falar assim, irmão, não vem não, por favor. O Valen tá esperando na defesa, você vê que a maré tá disponível, o acerto de contas é colocado, veio o míssil lá atrás, rapidinho o time da Cloud9 vai ser obrigado a deixar esse espaço. E olha a quantidade de recurso que já foi. E a equipe da Cloud9 não conseguiu nem progredir, né? Nem passar dessa região do KNG, então a equipe da G2 realmente vai ganhando muito tempo. Agora tem essa dúvida, né? Se vai voltar ou não. A gente tá vendo alguns jogadores ali tentando fazer essa limpa no meio. Mas ó, o Jonapi pode ter um bom time aqui, hein? Só que não, vai ser 2 tempos não. Vamos tentar entrar mais uma vez, só que qual que é a parada? A G2 não moveu. Restam 30 segundos. Só Exato. teve o Valen dando um check pro outro lado ali no meio, na real. Que eles têm ainda o controle do longo. Já acabou caindo na mira. O time da Cloud9 pelo menos consegue levar mais uma eliminação. Só que olha o Leaf, trocado logo na sequência. O Valen vai jogando a quina. Teve o primeiro, no segundo ele caiu. Só sobra o Jonapi pra chegar nas costas. Zepa tá sem vida nenhuma. É, ele gosta dessas situações, hein, cara. O problema, e ó, a equipe da Cloud9 não desconfia, né? Agora que talvez o Mitch comece a olhar um pouco mais pras costas, justamente porque o Zepa ganha a região da base, mas agora já sabe. Ele não sabe aonde tá o Zepa nesse momento, né? O Mitch que jogou um pouquinho mais à frente foi visto. Consegue ganhar esse espaço, deu aquela clinada na caixa, tá esperando. Um jogador em cima, um jogador embaixo. Zepa sem vida, ainda assim ele mesmo consegue trazer esse round. Niang faz o quinto aí da Cloud9, mas suando. Pelo menos mais um pontinho, cara, mas a dificuldade aqui pra Cloud9 é gigantesca. Entenderam bem como punir os jogadores agora nessa passagem, tentando dominar a parte de trás do spike site. Abusa da parede do Gecko, abusa também do combo do spot pra conseguir pegar essas primeiras kills. Mesmo que não de uma forma direta na trocação de tiro ou numa exec clean, limpando todos os espaços com habilidades, pelo menos conseguem trazer esse pontinho. E agora, Jaldimo de Operator com ultimate na mão também. E o Leaf é a um ponto de ter o confinamento. Talvez pra Killjoy ali do net, fica um pouco mais delicada, mesmo com o míssil do Terro ainda ter sido nerfado, fica um pouco mais delicado se algum outro jogador tentar combar alguma habilidade. Oxy de adaga na mão, tá tentando buscar todo o espaço, teve a maré ali no meio desse caminho todo para poder facilitar. Vem o ultimate do net para conseguir comprar esse espaço, tem gap lá no canto, né? Eles têm essa informação. Já passou dado choque, foi visto! O Zepa recua o time da G2, mas eles ainda têm como jogar pra cá. Já como tem Trash disponível, tá no fundo do ponto, a Trash já vai passando, veio o Missa do Trent também, clinando esse espaço. A Trash tá tentando buscar essa info, o Zepa caiu antes Ele da não Trash viu o net, chegar. hein?
Ele não deu clear nessa região da base, então talvez do bomb, quer dizer. Mas aí o Net já caiu, né? Ah, é verdade. Vic logo na sequência consegue cobrar o Diana P. Tá mirado, o Trent chegando pelo outro lado, o Leaf abrindo junto, a G2 vem pra poder fechar. Não tenho o que fazer! E de novo essa G2 se mostra uma monstra dentro dos jogos. O Inguinho vem, primeiro mapa fica na mão deles, Niang. Acredito que nem eles imaginaram